Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também, vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Amém? Glória a Deus. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Fala conosco, Senhor. Abre o nosso coração. Precisamos te ouvir, Senhor. Precisamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, houve um filósofo francês chamado René Descartes, vocês conhecem, que formulou uma sentença, que era o cogito ergo sum, ou penso, logo existo. Descartes chegou nessa conclusão ao perceber que ao duvidar, ao levantar dúvidas acerca da existência das coisas, acerca de tudo que existe, uma coisa não se poderia duvidar. Ou seja, não podemos negar a própria dúvida, ou não podemos negar aquele que duvida. Se uma dúvida é levantada, logo tem alguém que levantou essa dúvida. Então, se eu penso, se eu levanto uma dúvida, logo eu existo. Só que quando nós falamos a respeito da fé, o pensar a fé não substitui o viver a fé. Eu pensar a respeito das coisas da fé, eu pensar a respeito das coisas do reino de Deus, eu meditar acerca da palavra de Deus, não substitui o viver a palavra de Deus, o estar na palavra de Deus, o caminhar com Deus. E Deus te chama para viver. Deus te chama para ter uma experiência com Deus. Deus te chama para o esconderijo do Altíssimo, para a morada do Onipotente, para o lugar seguro onde Ele quer te colocar. A palavra de Deus fala que certa noite Jesus já estava pronto para descansar quando se apresenta um dos chefes da sinagoga, um homem chamado Nicodemos. E Nicodemos começa a perguntar, a falar com Jesus, dizendo que Jesus era mestre, reconhecendo a sabedoria de Jesus, o conhecimento de Jesus. Jesus então fala para Nicodemos: Nicodemos, necessário é que você nasça de novo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: Nicodemos, você precisa ter uma experiência com Deus. Uma experiência pessoal com o Senhor. Nicodemos ouviu essas palavras e não entendeu. Ele disse: como pode um homem, sendo velho, voltar à barriga de sua mãe? E Jesus volta para Nicodemos e diz: como você que é mestre, não sabe dessas coisas? Eu estou falando de coisas simples, Nicodemos. E às vezes, querido, nós podemos ter muito conhecimento e pouca experiência com Deus. Nós podemos ter muita sabedoria do mundo, muito conhecimento do mundo e pouco conhecimento de Deus. Ou ainda,
nós podemos ser muito religiosos, estar na casa de Deus, conhecer a palavra de Deus, conhecer a teologia que fala a respeito de Deus e não conhecer o Deus da teologia. E não conhecer o Deus que se revela. Podemos ouvir falar histórias da sarça ardente, de um Deus que falava por meio da sarça e não conhecer o Deus da sarça. E não conhecer o Deus do fogo, o Deus que revela, o Deus que fala. O Deus que se manifesta no meio do seu povo. Em outras palavras, a reflexão teológica não substitui a experiência de fé. A reflexão acerca dos céus, acerca de Deus, a filosofia, o que quer que seja, não substitui a experiência com Deus. Não substitui o caminhar com Deus. Em outras palavras, pensar a fé é diferente de viver a fé. Nós podemos pensar a respeito da fé, nós podemos ter ideias a respeito da fé, nós podemos até aceitar Jesus no nosso entendimento, mas não viver pela fé. Mas não viver em comunhão com Deus. Mas não ter experiência com o Senhor. E é claro, queridos, que nós não pregamos e não podemos pregar a partir das nossas experiências. Eu li de propósito o texto de 2 Coríntios, capítulo 12, aqui no momento do ofertório, em que o apóstolo Paulo começa a falar das suas experiências com Deus. Mas perceba que o apóstolo Paulo começou a falar das experiências com Deus simplesmente no momento em que ele estava sendo atacado, em que estavam duvidando do seu apostolado, em que estavam duvidando do seu relacionamento com Deus. A base da nossa pregação é as Escrituras Sagradas, não é a nossa experiência. A base da nossa mensagem de fé são as Escrituras. Nós devemos pregar a partir das Escrituras. Ao mesmo tempo, nós não podemos pregar a partir das Escrituras se não acreditamos, se não experimentamos Deus na nossa vida. Ou se não experimentamos na nossa vida o Deus das Escrituras. Não podemos pregar pela fé ou viver pela fé a verdade ou anunciar a verdade se nós não vivemos na verdade. Se nós não vivemos em um relacionamento de intimidade com Deus. Eu chamo a sua atenção, querido, porque às vezes nós podemos conhecer alguma coisa de Deus. Nós podemos conhecer algo a respeito de Deus. O Senhor, por meio do apóstolo também fala, hoje conhecemos em parte e em parte profetizamos. Existe um ditado, uma história antiga, que é uma história indiana, que conta a história de 6 homens cegos, ou 6 cegos indianos, que são colocados diante de um elefante. E um desses homens toca na barriga do elefante e diz: isso aqui é uma muralha. O outro toca na tromba do elefante e diz: uma cobra. O outro toca na presa do elefante e diz: isso é uma lança. O outro toca no rabo do elefante e diz: é uma corda. O outro abraça a perna do elefante e diz: com certeza isso aqui é uma árvore. E muitas vezes nós estamos nos relacionando com Deus dessa maneira, de forma cega, onde conhecemos em parte, onde conhecemos um pouco, e a partir daquele pouco nós tomamos as nossas decisões. Nós tomamos as nossas ações de fé, ou as nossas atitudes.
Mas muitas vezes nós não reconhecemos a nossa cegueira. Muitas vezes nós não nos colocamos diante de Deus para pedir: Senhor, me ajuda a enxergar. Porque o apóstolo Paulo, querido, perseguiu a igreja por não enxergar a ação de Deus na igreja. E a Bíblia diz que quando ele se encontra com Jesus e as escamas caem dos seus olhos, Saulo agora estava apto a servir a Deus e a caminhar com Deus. Existem pessoas que nós conhecemos que estão com os seus olhos vendados, fechados, com escamas, precisando de um encontro com Deus. Você conhece pessoas assim? Pessoas que estão cegas, obstinadas, vivendo um estilo de vida contrário à palavra de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo, logo no verso 12 do texto que nós lemos, ele diz: desenvolvam a vossa salvação. Porque a salvação, a caminhada com Deus, o relacionamento com Deus, não é algo que começa hoje e termina quando você morre do mesmo jeito. Ou que começa hoje e ele permanece através dos anos do mesmo jeito. Mas o relacionamento com Deus é um relacionamento que se desenvolve. Você, quando conheceu a sua namorada, o Jonas, quando conheceu a Tânia, aleluia. Estou novinho, Jonas era, aleluia. Queridos, foi conhecendo. O conhecimento. Jonas levou a Tânia para sair. Jonas levou a Tânia na lanchonete. Depois, Jonas levou a Tânia no cinema. Depois os dois conversaram. E, queridos, há um desenvolvimento nos nossos relacionamentos. Onde, às vezes, você conhece uma pessoa, nós somos bons nisso. Falando, fulano é metido, hein? Aquilo ali presta, metido. Daí, quando você conhece a pessoa, você diz: totalmente diferente daquilo que eu pensava. É crente. E, às vezes, nós cometemos isso. Nós nos relacionamos com Deus de um jeito, e parece que a nossa vida de fé fica daquele jeito. Não desenvolvemos, continuamos a mesma coisa. Às vezes, começamos até animados a descobrir mais de Deus. Começamos até dispostos a aprofundar em Deus. Mas daqui a pouco coisas acontecem, nos entristecemos, problemas vêm na nossa vida, a gente começa a ter tempo de igreja, e aí a gente começa a desanimar. E aquela vontade que tínhamos de conhecer a Deus, nós confundimos com os problemas que existem na casa de Deus, com os problemas que existem na nossa vida, com os problemas que existem no meio dos irmãos, e nós acabamos tirando o foco. O nosso foco, que era buscar a Deus, conhecer a Deus, crescer em Deus, nos aprofundar em Deus, agora nós falamos: não, porque coisas ruins acontecem no meio do povo de Deus. Mas, irmão, Deus te chamou para ter relacionamento com Ele também. É certo que no meio do povo de Deus vai ter problema. Vai ter, às vezes, vão existir aqueles que não estão tão santificados ainda. E todos nós estamos nesse processo. Ou seja, precisamos ter um equilíbrio entre a verdade experimentada e o aprendizado sobre Deus. A verdade que nós experimentamos no nosso dia a dia precisa estar equilibrada à verdade que nós recebemos de Deus todos os dias no nosso coração.
Tem gente que recebe muita palavra, ouve muita palavra de Deus, mas experimenta pouco a verdade de Deus, ou coloca pouco em prática na sua vida a verdade de Deus. Então o Senhor nos diz, querido, e através do apóstolo Paulo, que é Deus quem efetua, quem opera em nós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Em outras palavras, nós precisamos não só ter vontade de fazer a vontade de Deus, mas nós precisamos colocar em prática a verdade de Deus na nossa vida. Colocar em prática o amor de Deus, o cuidado de Deus, a transformação de Deus, as palavras de Deus. Porque você falar simplesmente que serve a Deus, você falar que ama a Deus, não é suficiente para Ele. É suficiente, minha irmã, o teu marido dizer que te ama? Ele pode falar que te ama, mas se ele chega em casa de madrugada, todo dia, não diz para onde estava, o que ele estava fazendo, essa palavra está de acordo com as atitudes dele? Ele pode falar que te ama, mas fica o dia inteiro no futebol, volta, vai assistir futebol, não ajuda em nada, não trabalha, não faz nada. Esse amor serve para alguma coisa? Então, queridos, não só de palavras. Não adianta nós chegarmos na igreja e rasgarmos o nosso coração diante de Deus. Falar que amamos o Senhor, se as nossas ações estão distantes de Deus. Se as nossas atitudes estão distantes da vontade de Deus. Muitas vezes, nós vivemos e temos práticas que não correspondem à nossa visão a respeito de Deus, a respeito do mundo. E no jovem nós vemos isso muito claro. É claro porque, às vezes o jovem cresce na igreja, nasce na igreja, e daí quando o jovem chega na faculdade, ele começa a ter uma atitude ou um comportamento completamente diferente daquele que ele aprendeu na igreja. E daí quando você vai olhar pela nossa lógica humana, pelos estudos humanos, você vai identificar que ele está guiando a sua vida por filosofias de homem. Ele está sendo hedonista, ele está sendo uma pessoa que está se dobrando ao pluralismo religioso da nossa época, ao secularismo. Mas não necessariamente ele está consciente de que as atitudes dele correspondem a filosofias de homens. Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. Que às vezes nós guardamos no nosso coração a filosofia, a cultura desse século, e não vivemos segundo a palavra de Deus, mas vivemos segundo a filosofia desse tempo, segundo a cultura desse tempo, segundo aquilo que nos é ensinado nesse tempo. E é por isso que o apóstolo Paulo fala que é muito importante no reino de Deus a maneira como nós realizamos as coisas para Deus. É muito importante nós realizarmos para Deus sem murmuração, sem discussão, trabalharmos para o Senhor com alegria, servir a Ele com alegria, estar na Sua presença com cânticos. É importante aquilo que sai da nossa boca, mas aquilo que sai da minha boca é tão importante quanto as minhas ações. Ou, em outras palavras, as minhas ações só têm valor quando aquilo que sai da minha boca corresponde com elas, ou aquilo que eu professo está de acordo com aquilo que eu faço. Se eu vivo pela fé, se eu caminho pela fé,
Se eu digo isso com os meus lábios, as minhas ações devem corresponder às minhas palavras. O mundo tenta fazer com que você tenha ações sem compreensão. Que você pratique sem entender o que está praticando. E é por isso que o mundo apela para as sensações. O sensacionalismo. Sexo, sangue, quando diz que é sensacionalista, é o que apela para as sensações. De raiva, de promiscuidade, de sensualidade. Apela para você praticar sem compreender o que está fazendo. Para você ter uma prática diferente daquilo que você crê. Daquilo que você diz ter fé para praticar. E é por isso que a Bíblia diz para você se separar do mundo, não viver conforme o mundo. E o apóstolo Paulo, no verso 15, fala sobre isso. Para que sejam irrepreensíveis e puros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Porque a corrupção não entra com o estudo. Não entra com argumentos filosóficos. Ela entra no nosso coração na prática, no dia a dia. Quando nós menos percebemos, nós estamos praticando. Não sei, esses dias eu resgatei, né? Minha família resgatou uma foto antiga de um aniversário meu de 5 anos. E nessa foto, no meu aniversário de 5 anos, estava lá a festa, né? Hoje uma coisa difícil de acontecer nos nossos tempos. Aí tinha o bolo, a família reunida. Aí tinha as garrafas de Coca-Cola lá na frente do bolo. E as garrafas de cerveja junto com o bolo, Coca-Cola e cerveja. Era normal. E tinha a cerveja que estava lá no bolo, era Kaiser. Né? Já nem existe mais. Já posso até falar a marca. E o comercial da Kaiser, né? Era: a Kaiser é uma grande cerveja, a Kaiser é uma grande cerveja, a Kaiser é uma grande cerveja, ninguém pode negar. Aí diz que tem uma história que uma irmã estava na igreja, varrendo a igreja, e ela estava cantarolando a música da Kaiser na cabeça, cantando. A irmã estava na igreja lá, limpando a igreja, e cantando: a Kaiser é uma grande cerveja, a Kaiser é uma grande cerveja. E daqui a pouco o pastor chegou: a Kaiser é uma grande cerveja, crente não pode tomar. Queridos, às vezes essas músicas pregam na gente, ficam guardadas no nosso coração, e às vezes a gente está cantando uma coisa que é contrária à nossa fé. A gente está vivendo, agindo de uma forma que é contrária àquilo que nós cremos. Às vezes nós somos contra o consumismo, pregamos, né? A gente tem que viver só com aquilo que a gente possui. A gente só investe em empresas comprometidas com o meio ambiente. Olha que maravilha, que enganjado politicamente. Aí o fulano faz tudo isso, daqui a pouco posta foto, ostentando aí na noite, na balada, gastando com um carro que muitas vezes consome muito mais do que todo o comprometimento dele com o meio ambiente. Nós somos bons em ser contraditórios. Nós somos bons em falar, mas agir de forma contrária àquilo que falamos. Nós somos os crentes que muitas vezes falam: sangue de Jesus tem poder, está amarrado em nome de Jesus, mas não busca Deus no quarto, não busca Deus no secreto. Somos os crentes que muitas vezes falam: Deus é comigo, Ele vai me dar vitória, mas não ouve o Deus da palavra. Somos o Deus, né? Nos aproximamos muitas vezes da igreja para ouvir bênçãos,
para receber bênçãos na nossa saúde, para sermos curados. Mas não buscamos um Deus que cure o nosso coração das imundícias que está nele, das impurezas que nós guardamos na vida, dos nossos pecados. Achamos que o Senhor está aqui para nos curar, mas não nos colocamos à disposição para que Ele nos perdoe, para que Ele nos purifique, para que Ele nos dê vida. Então o Senhor nos chama, querido, para sermos luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. O Senhor conta com você. Conta para você preservar essa palavra. De que forma? Vivendo essa palavra. Vivendo pela fé. Vivendo como um sacrifício vivo a Deus. Como uma oferta agradável ao Senhor. E é por isso que o apóstolo termina aqui, no verso 18. Ele diz: fiquem contentes comigo e se alegrem. Eu quero terminar essa palavra falando isso para você, meu irmão. Porque agir conforme a palavra não é um peso sobre a sua vida. Deus não chamou você para viver de acordo com a palavra, para que você viva um peso espiritual, para que você seja arrogante, para que você viva com a cara fechada, amarrada, parecendo crente que chupou limão. Crente que não se alegra com nada, que não festeja nada. Mas o apóstolo Paulo diz, fiquem contentes. Porque quando você vive de acordo com a palavra, você vive a palavra de Deus encarnada em você. Esse capítulo 2 de Filipenses é o capítulo da encarnação de Jesus. Em que ele começa falando a respeito da humilhação do Senhor. Quando ele diz, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes ele se esvaziou, se tornando homem. Pode parecer um peso para você dizer que você tem que viver pela fé, que você tem que viver de acordo com a palavra de Deus. Mas você, quando compreende que o que Deus tem para você é o melhor, quando nós entendemos que o que Deus tem para a minha vida é o melhor, que a vontade de Deus para a minha vida é boa, agradável e perfeita, eu vivo a palavra com alegria. E é por isso que na parábola do semeador, o Senhor Jesus vai falar daquele que recebeu a palavra em boa terra, a semente em boa terra. Esse que recebeu a semente em boa terra é o que guardou a palavra com alegria. Lembra que o apóstolo fala sem murmuração, sem contenda? Porque não basta você guardar a palavra, mas a maneira como você vive a palavra importa para Deus. A maneira como você coloca essa palavra em prática na sua vida é importante para Deus. Deixa eu perguntar para você, meu irmão. Deixa eu incluir você nessa palavra. Como você tem vivido a palavra de Deus na sua vida? Será que nessa sua caminhada com Deus, você consegue sorrir? Será que no seu relacionamento com Deus, há tempo para brincar? Há tempo para sorrir? Há tempo para se alegrar? Há tempo para festejar? Será que você, quando comunica essa palavra de Deus, você comunica com leveza, com graça, com sabedoria? Ou você coloca na parede e diz, aceita Jesus hoje, ou o fogo do inferno é sobre a tua vida? Já conheci um diácono que teve que apanhar para ser batizado. Alguns talvez até dê certo, irmão. Mas quando você usa o óleo do Espírito Santo, o vinho de Deus que há sobre você, a alegria transbordante de Deus sobre a sua vida, a sua palavra é eficaz, é poderosa. E o Senhor quer te usar para isso. O Senhor te chamou para isso.
O Senhor te chamou para transformar uma geração, transformar o mundo, transformar aqueles que estão à sua volta, aqueles que estão com uma visão limitada de Deus. Talvez eles conheçam um Deus que pune somente. Talvez o Deus que eles conheçam seja o Deus que impõe somente regras. Talvez o Deus que eles conheçam seja o Deus que pesa a mão. Não conhece o Deus da graça. O Deus que disse para Paulo, a minha graça te basta. Não conhece o Deus do favor, o Deus que resgata, o Deus que cura, o Deus que encontra. O Deus que vai no lamaçal do pecado e nos limpa. Esse é o Deus que está presente aqui hoje, querido. Um Deus que te ama incondicionalmente. Um Deus que vai até você. Um Deus que te amou primeiro. Um Deus que está disposto a caminhar contigo. Ainda que você esteja fugindo com medo, sem esperança, sem alegria, sem vida, na escuridão, existe um Deus que está aqui hoje. E a Bíblia diz que Ele é a luz do mundo. Ele é luz. E Ele te chama para ser luz, para ser um candeeiro aceso, um pavio que fumega. Ele te chama para fazer a diferença nessa geração. Será que você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Aleluia. O Senhor te chama para viver pela fé. Viver pela fé. Hoje pela manhã, o pastor Roberto nos trouxe uma mensagem em que ele nos convidava a falar, ou a usar o haja, ou o verbo, a palavra de Deus, para transformar algo, para mudar algo. Só que eu queria que agora à noite, queridos, que nós, em primeiro lugar, olhássemos para o nosso coração. Porque, com certeza, há coisas fora de você que precisam mudar. Na minha vida, há coisas que precisam mudar. Coisas que podem ser transformadas. Há situações à sua volta que precisam ser transformadas. Mas eu creio, querido, que se tem uma coisa que também pode ser mudada, é o coração do homem. É o nosso coração. E que a partir do nosso encontro com Deus, ao mudar o nosso coração, situações externas também são transformadas. Então eu queria que você, em primeiro lugar, colocasse a sua vida no altar de Deus. O seu coração, em primeiro lugar, no altar do Senhor. E pedisse para Ele, Senhor, em primeiro lugar, Deus, que eu possa identificar na minha vida aonde eu estou sendo falho, duvidoso, mentiroso, mentirosa. Aonde há na minha vida incoerências, Senhor, entre a fé e a prática, entre o que eu digo que creio e o que eu realmente faço. Aonde há essas incoerências na minha vida, Senhor? Me mostra, me revela. Fala comigo. Porque eu não quero viver uma fé, Senhor, simplesmente
racional, a fé tem que ser racional, mas essa fé precisa ser prática na minha vida. Eu preciso viver essa fé no meu dia a dia. Ô Senhor, me mostra onde estão os perdidos, me mostra onde estão os necessitados, porque a Tua palavra diz que a verdadeira religião é ajudar o órfão, a viúva, a cuidar deles. Me ajuda, Senhor. Mostra as Tuas obras. Mostra as Tuas obras também, meu irmão. Oh, Jesus, Senhor. Ah, Senhor. Espírito Santo de Deus, o Senhor sonda o nosso coração. Muitas vezes nós chegamos ao Senhor e te apresentamos as coisas que fazemos para Ti. Nós falamos a respeito do culto, falamos a respeito da palavra que nós lemos, ouvimos uma mensagem, fazemos uma oração e achamos que está tudo bem. Nós queremos apresentar nessa noite as nossas fraquezas. Eu queria que você apresentasse, meu irmão, diante de Deus, aonde você é fraco, aonde você tem falhado, aonde você tem errado, em qual momento você diz, eu deveria ter parado para falar, ter parado de falar, eu deveria ter parado para ouvir, eu deveria ter voltado e ajudado, eu deveria ter visitado, eu deveria ter orado por essa causa. Coloca as tuas fraquezas diante de Deus. O apóstolo Paulo diz, eu me glorio nas minhas fraquezas. E a fraqueza dele era as revelações. Era ter sido esbofeteado por Satanás. Era ter ficado muitas vezes agonizante diante de Deus, impotente. Oh, Senhor! Às vezes nós queremos ser super crentes, aparentando que não temos problemas, aparentando que estamos bem, mas o nosso coração está ferido, machucado, magoado. Parece que nós rompemos com a igreja, rompemos com a nossa vida de fé. Parece que a liturgia já não nos alimenta mais. Oh, Senhor! Parece que há uma sede no nosso coração e que estamos buscando algo que não sabemos o que é. Oh, meu irmão, a tua fonte é o Senhor. É o poder de Deus. E esse poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Se aperfeiçoa quando você está fraco, quando você diz que a tua fé está abatida. É aí que você é forte. Será que você pode olhar para essa pessoa que está próximo de você? Dizer assim, irmão, já estou vendo que você está mais forte. Fala, irmão, já estou vendo que você está melhor, irmão. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso, ó Deus. Tu és santo, Senhor. Tu és majestoso, Senhor. És digno de honra e de glória. Será que você pode adorar ao Senhor? Levantar as suas mãos. Bendizer o nome dEle. Abra a sua boca. Abra os seus lábios. Oh, Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor.
Aleluia! Nós necessitamos de Ti, Senhor. Oh, Senhor! Como a corça suspira pelas águas, nós temos sede de Ti, Senhor. Aleluia! Aleluia! Aleluia, Jesus! Aleluia, Senhor! Leão, leva-nos para casa, Senhor, debaixo dessa palavra. Leva-nos protegidos, guardados, livres de todo mal. Nos dá uma semana de vitória, uma semana abençoada, uma semana com o Senhor. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus, que as boas consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre a tua vida hoje, permanece para sempre. Se você hoje precisa de uma oração,